E aí, pessoal, muita gente já acompanhando a nossa live, sejam bem-vindos. Daqui a pouco o pessoal já começa a entrar aí na live. Queria pedir para vocês aí se está dando, se vocês estão conseguindo me ouvir certinho, se tem algum problema aí com o meu fone, qualquer coisa, vocês me avisem aí, se estão conseguindo escutar. E aí, Gustavão, tudo E certo? aí, tudo certo, meu querido? Como é que tá? Tudo tranquilo. Estamos começando aqui então nossa live. Eu estou tentando fazer com que o Fábio aqui, acho que não deu certo ele entrar aqui. De Deixa eu ver se eu, acessar. vamos ver. Ele me comentou que o celular dele às vezes dá um probleminha. Vamos ver se ele consegue. E a Canoas, como é que tá? Muito frio ou Cara, não? tá. Cara, tá um friozão aqui. Bah, deve estar, nem sei quantos graus tá na rua, deve estar uns 8 graus aí, mas tá muito úmido o Tá, tempo, né? tá gelado, né? Aqui Ah, também tá muito úmido e não tá fácil esse frio aqui. Não tá, acho tá que bem difícil. hoje foi o dia mais frio do ano, conforme a previsão do tempo. É, aqui também foi bem gelado e ó, o Fábio mandou um áudio aqui, vamos ver. Aí, ó. Elisa, invite. Vamos ver se a Elisa consegue entrar. Aí, ó. Acho que deu certo. Olá. Olá, Opa. boa Tudo. noite. Boa noite, Olá, tudo tudo bem? Como é bom? que você tá, Elisa? Tudo e vocês? Tudo Tudo certo. certo. Prazer. Pessoal, o Fábio Prazer é vai meu. atrasar um pouquinho e o Fábio vai entrar daqui a pouco, mas eu acredito que a gente já pode dar prosseguimento aí na nossa live. O pessoal estava ansioso para te ouvir, Elisa, ouvir a tua história. Então, vamos dar prosseguimento aí ao nosso protocolo. Então, se está todo mundo me escutando, vamos lá então, pessoal. Uma boa noite a todos, primeiramente aos nossos convidados, né? E para os demais que estão nos acompanhando. Eu me chamo Gustavo, sou da UJL, do Rio Grande do Sul. Eu serei o mediador, então, dessa live. E o encontro da nossa noite hoje é sobre homeschooling. Eu vou começar falando um pouco sobre o que é a JL, né, para apresentar para o pessoal. A União da Juventude Livre, então, o JL, ela surgiu no ano passado, a partir de jovens dispostos a discutir os problemas vividos pelos estudantes brasileiros em suas respectivas instituições, com ideias pautadas em uma sociedade livre, buscamos dar voz àqueles que não são ouvidos, priorizando as principais demandas estudantis e lutando contra os poderosos que desejam suprimir as liberdades individuais. Nós acreditamos que a política estudantil é a melhor forma de introduzir o debate público à juventude brasileira. Quem tem interesse, então, pessoal, que está nos acompanhando, quem tem interesse em conhecer mais sobre o JL, a gente está de portas abertas, é sempre bom a gente comentar isso, né? O Jonas é um dos nossos apoiadores aqui no Rio Grande do Sul, ele sabe que a gente está procurando gente para nos auxiliar, a gente está recém no começo e é sempre importante contar com o apoio de todo mundo que tem interesse em fazer diferente. Acesse, né, os meios da comunicação do JL e fique por dentro dos nossos canais. Passando então mais uma vez a agradecer a presença dos convidados, dois deles que vão estar presentes na live. Um é o Jonas, ele já é notória, né, a defesa dele pela educação aqui no Rio Grande do Sul, principalmente agora durante a pandemia, né, pela volta às aulas, juntamente com o Fábio Osterman. E a nossa outra convidada é a Elisa, que ela é praticante do ensino domiciliar desde 2018. Ela conseguiu passar em quinto lugar no curso de Engenharia Civil na USP e foi impedida de ingressar na universidade pela Justiça. Então, vamos começar, eu acho, nosso encontro pela Elisa. A gente quer te ouvir um pouco, né, ouvir um pouco da tua história,
os motivos da tua adoção ao ensino domiciliar, os desafios encontrados, o método de estudos. Vamos lá, Elisa, está contigo a palavra, hein? Muito obrigada pelo convite. Primeiramente, eu estou muito animada de estar aqui. Eu adoro conversar sobre educação, como vocês podem imaginar. E a minha história é bem maluca, digamos assim. Eu costumava ser uma pessoa extremamente nerd, que adorava escola, que era aquela aluninha que todo professor sonha em ter, que fazia lição certinho. E eu gostava de ser assim porque você tem uma recompensa diária, né, de professores que gostam de você, que falam bem de você, então era muito confortável para mim. O problema começou quando eu cheguei no sétimo ano e eu comecei a ficar entediada com as aulas. Porque até então, a escola permite que você tenha aulas um pouco mais lúdicas, né? Em que você tem, assim, que se pautam em uma cooperação entre as crianças, então não tem como você terminar a lição antes do outro. Porém, eu cheguei no sétimo ano, no Fundamental 2, e as aulas passam a ser um pouco mais teóricas. E quando isso aconteceu, eu percebi que eu conseguia aprender a matéria daquele dia muito mais rápido, porque eu prefiro aprender lendo. Então, eu lia a apostila rapidamente, fazia a Opa, lição e terminava o tudo conteúdo bem, pessoal? em 20 minutos. E não tinha mais o que Desculpa, fazer não na queria sala de aula. interromper a Elisa aí, Porque, mas por acho que exemplo, aqui em interrompi São Paulo, você não pode com a minha sequer entrada. ligar o celular, deixar Estão me ligado ouvindo? dentro da sala de aula, por lei. Todo mundo faz, mas não deveria. Você não pode, muitas vezes, ler um livro A na sala Elisa de caiu, aula. foi Você não isso? pode fazer lição adiantada ou lição de outra matéria. Fala Eu alguma tive coisa, Gustavo. professores que não deixavam, porque assim, se vissem que você fez lição Eu, adiantada, vinham e apagavam. viu, Elisa, Então, desculpa te interromper. O Fábio entrou, eu não sei se está conseguindo ouvir. Sim, Fábio, tenta. te Tá ouço. dando certo? Sim, tá me vendo e me Tá, vendo? beleza então. Sim, Eu só, estamos Tô te ouvindo ouvindo, e te tô vendo. ouvindo. eu só não tô vendo a Elisa. Ela tá dando como carregando aqui eu pra não tô mim. vendo. Pera. Ela tá Pode aparecendo. ser que tá. Sim, tá aparecendo. Eu acho que tá dando um problema de conexão aí, talvez, Fábio. Não sei o que que é. Deixa eu ver. Mas segue lá. Toca aí que é a Elisa que Pode seguir eles. é o personal. Eu só, Pode só seguir aí. não, só não vejo todo mundo, eu acho, mas tudo bem. Eu acho que ele tá. Enfim, a questão é que eu fiquei muito frustrada com tudo isso. E eu Uhum. mudei de escola 4 vezes, sempre buscando algum lugar que fosse mais puxado, né? Porque é o que a gente pensa, se tá fácil, procura um lugar mais difícil. Então, eu passei pelas 4 melhores escolas de Sorocaba, sempre com bolsa. Falei com os diretores, com os professores, falei, olha, eu aprendo muito rápido, eu fico entediada, será que eu não posso ficar na biblioteca? Daí eu estudo rapidinho a matéria e passo o resto do tempo fazendo lição no computador, o que eu quiser aprender, e não podia. Então, assim, a minha mãe e eu tentamos todos os meios convencionais para que eu fosse um pouco mais desafiada, ficasse um pouco mais engajada com a escola. Porém, a legislação referente a isso é muito chata e assim não tinha muitas opções. Ah, e ao mesmo tempo eu estava pesquisando sobre educação em geral, sobre pedagogia, porque eu tinha crescido com essa ideia de que a escola é uma coisa indiscutível, que é uma das poucas coisas na vida que são fatos, que não, assim, não tem o que questionar. E eu percebi que não, que existia uma grande crítica de diversas áreas acadêmicas contra a escola tradicional e outras muitas propostas que tentavam corrigir essas falhas. E eu me apaixonei por esse tópico. Eu comecei a ler muito sobre tanto homeschooling quanto unschooling, quanto Waldorf, Montessori, tudo alternativo possível. E eu realmente, assim, eu me encantei por essa vontade de transformar a escola em algo que priorize a curiosidade e o amor pelo conhecimento, e não apenas um lugar que está lá, assim, com essa carga histórica de te fazer uma pessoa que trabalha em uma fábrica, que serviu um papel, assim, na história em algum momento, só que hoje em dia é extremamente obsoleto. Então eu acabei saindo da escola em 2018, estudei em casa nesses últimos 3 anos e pouquinho. Fiz alguns vestibulares, fiz o Enem várias vezes e no fim consegui passar na USP esse ano por meio do SISU, mas não pude entrar porque eu não tinha um diploma do ensino médio. É complicado, né, Jonas? A gente pôde escutar um pouquinho da história aí da Elisa. E realmente, que nem ela falou, né? Eu acho que hoje em dia o ensino está realmente bem obsoleto, porque esse modelo aí que a gente tem hoje já está há muitos e muitos anos, né?
da mesma forma. Então, estão surgindo várias ferramentas, né, que acabam ajudando bastante o aluno, principalmente a pesquisar, e a curiosidade eu acho que foi uma coisa que sempre ajudou a mover as pessoas, né. Então, esse modelo atual acaba travando um pouco, eu acho, a curiosidade das pessoas, né. Eu acho que o Jonas e o Fábio, eu não sei se vocês estão me ouvindo, vocês estão com algum problema na conexão? Estiverem e ouvindo, eu acho que está tendo alguma incompatibilidade do meu aplicativo com o da Elisa, não sei, porque não tá Pode aparecendo ser. para mim. Puxa, Ah, tu não consegue ouvir ela? eu não consigo nem Vocês estão me vendo? sim, tô Sim, eu vendo. tô te Eu vendo não aí, consigo Jonas. ouvir. Eu acho que eu Lamentavelmente não tô vendo consigo o ouvir Jonas vocês. e não tô vendo a Elisa, ou seja, duplamente ruim para mim aqui, né? Tem que Tá, ficar tu Jonas. consegue ver só eu, acho, né, Elisa? Não sei o que tá acontecendo, talvez Sim, os eu guris. só, eu, eu só vejo e escuto Será que vocês. não é alguém segue? Tu segue ela, Fábio? Não sei. Pra mim Não. tá normal Pode, aqui. E ela Eu só. tava vendo. pode pode ser que é uma questão do perfil mesmo aí, Fábio. Ah, será Não que é sei isso? se... Mas não faço talvez ideia. tenha que abrir o teu perfil. Não sei se é privado ou bloqueado. Será que o Jonas também não tá vendo ela? Não, eu tava vendo ela. Putz. Tá. Jonas, talvez continuando contigo, então. Se puder complementar aí as falas da Elisa, o que tu acha aí sobre o ensino domiciliar? A gente enfrenta uma batalha longa aí com o Fábio, principalmente, né? Buscando implementar, principalmente a legislação aqui regularizar o homeschooling aqui no Rio Grande do Sul. Não sei o que tu tem para comentar com relação a isso aí, Jonas. Pois então, essa é uma batalha que o Fábio vem desde 2019, né, Fábio? Travando com o PL na Assembleia. E a gente está ansioso, né? Aqui em Canoas eu estou ansioso para o texto ser aprovado e a gente conseguir dar sequência, né? Já ter a aprovação na Assembleia e dar sequência nisso, estado afora. E nesse momento de pandemia, muita gente vê o homeschooling como uma saída de sucesso, né? A gente percebe hoje, agora as escolas estão retomando suas atividades presenciais, mas no período que estavam fechados, muitos pais deixaram de levar seus filhos para a escola. A gente sabe que os municípios, né, o poder público tem um pouco de dificuldade em prestar uma Agora educação de qualidade. Deu Agora certo aí? apareceu, 100%. Agora foi, então. podemos começar Então, a live agora, então. Já que eu isso aí. perdi a melhor Não sei parte como. no começo. Tu quer dar sequência, Gustavo? Não, na verdade, assim, a Elisa agora está vendo o Fábio e o Jonas. Acho que agora Sim, deu agora eu certo. vejo todo Tá. mundo. Talvez se quiser comentar um pouquinho mais, Elisa, sobre aqueles principais, assim, já contou um pouco da tua história, né, dos motivos que te fizeram optar pelo ensino domiciliar. Talvez comentar um pouquinho de como é que tu fez, assim, eu tenho uma curiosidade, por exemplo, pessoal, de saber os métodos que tu usava, os métodos de estudo, né, como é que tu fez para fazer você mesmo pegar as matérias que queria estudar e esse tipo de coisa, assim, acho que é bem interessante o pessoal saber também como é que é feito esse sistema no ensino domiciliar, né? Com certeza. Na verdade, eu fiz um grande laboratório, eu mudei de técnicas e métodos várias vezes, porque eu tinha que aprender a aprender. Inicialmente, eu tinha esse sonho, essa coisa idealizada do homeschooling americano, em que você tem mais liberdade de currículo. Então, eu queria poder estudar vários cursos online, aqueles cursos de faculdades americanas de justiça, neurociência, etc. Mas eu percebi, assim, em alguns meses, que não era possível conciliar esse tipo de conteúdo, que era bem pesado, bem denso, apesar de muito incrível, com as 13 matérias brasileiras. E eu queria, ao mesmo tempo, eu queria provar que era possível fazer tudo o que a escola fazia em casa. Eu queria realmente, assim, conseguir atingir todos os objetivos da escola brasileira, justamente para poder mostrar isso, por exemplo. Então, eu usei pra caramba, por exemplo, o Khan Academy, porque é de graça, te dá uma intuição muito boa para matemática. Eles abordam a matemática de uma forma um pouco mais realmente intuitiva do que o ensino brasileiro. Mas eu utilizei muitos cursinhos pré-vestibulares online, porque pelo menos para mim eles faziam mais sentido. As aulas eram bem completas, eram aulas gravadas, então elas eram concisas, elas eram didáticas, elas eram interessantes. Aula do YouTube? Então, Dei algum curso online e acompanhou as aulas?
Eu começava com aula do YouTube para eu ver como é que o professor ensinava, porque tem, né, trilhões de cursinhos online, então eu sempre via algumas aulas antes, via se eu gostava do estilo do professor, do estilo da lousa, e a partir daí eu ia e assinava o curso inteiro, que era, assim, cada um deles era em torno de R$ 20 por mês, e eu assinava uns dois ou três para algumas áreas de matérias. E foi muito bom para mim, porque eu sinto que muitas apostilas assim, de normais de escola, elas acabam sendo incompletas em algum sentido, porque não tem como você juntar tudo e não tem como se atualizar. Porém, professores de cursinho, desses cursinhos online, eles já fazem todo um apanhado de todos os detalhes que caíram em todos os vestibulares importantes. Então você consegue pegar todo o conteúdo. E eu me preocupo muito com isso. Eu sempre quero garantir que eu estou aprendendo toda a base, toda a fundação e todos os. Porque eu realmente gosto de aprender. Então, apesar de eu estudar com o foco no vestibular, pensando, não, eu quero passar no vestibular bem, na maior parte do tempo, o que me motivava a ler, a aprender, era justamente entender mais do mundo. Porque é como se você, quando você aprende um pouco mais das matérias de ciências naturais, por exemplo, ou humanas, para questões assim, sociais e políticas da atualidade, é como se você conseguisse ver o mundo com dimensões a mais. Você vê o que está acontecendo e você consegue ver além, o porquê isso está acontecendo e de onde veio. E isso para mim era incrível. Parecia que eu tinha agora muitos e muitos mundos disponíveis para eu vivenciar. Então, eu usei muitos cursinhos para vestibulares. Eu utilizei muito, muito, muito de anotações. Então, todo o meu estudo se baseia em realmente pegar todo o conteúdo que eu estou aprendendo, seja de uma videoaula, de um livro, de um artigo, colocar tudo no meu caderno, de forma que eu entenda, de forma lógica, de forma sequencial e intuitiva, porque o meu protocolo de estudos eu aprendo hoje, eu vou revisar amanhã. Aí depois eu reviso 2 dias depois de amanhã. Aí 4 dias depois da segunda revisão. 8, 16 dias. Eu vou sempre dobrando esse intervalo. Entender, Elisa, tu chegou nesse método e nessas práticas por meio da instrução do teu pai, professor, ou tu foi intuindo e construindo sozinha? Eu não sei se ficou antes, mas como casado, eu tenho que te perguntar. Assim, eu fiz tudo sozinha, porque meus pais não tinham tempo para me acompanhar, para supervisionar. Até qual Então, foi uma grande aposta. colégio regular, na escola regular? Até Eu qual fiquei até o primeiro ano do ensino médio. Então, na verdade, até a metade do primeiro ano. Eu saí no segundo semestre. E eu fiz tudo sozinha, porque a gente não tinha, assim, eles não tinham tempo de ver o que eu estava fazendo. Então, foi uma grande aposta de todo mundo aqui em casa. Mas eu já estava, desde o oitavo ano, lendo sobre homeschooling, lendo sobre aprendizado. E uma coisa muito curiosa é que o que mais me inspirou, o que mais me, assim, a maior influência que eu tive para aprendizado foi de aprender línguas. Porque quando eu tinha 12 anos, eu tentei aprender japonês. Nunca terminei, porém, me deu uma base muito boa para memorização, sobre como aprender, sobre como abordar assuntos novos. E quando você aprende idiomas, todo mundo te fala para você usar flashcards, que são baseados em repetições passadas. Então, aquela coisa que você aprende o conteúdo hoje e ele vai ter uma vida útil no seu cérebro. Então, você aprendeu hoje e você vai esquecer 90% dele em, vamos lá, 24 horas. Então, você tem que revisar esse conteúdo antes que essas 24 horas passem. Aí você revisa e essa vida útil ela é prolongada para, sei lá, 2 dias. E a ideia é você ir sempre revisando antes da vida útil acabar e você vai aos poucos colocando esse conteúdo na sua memória de longo prazo. Isso é muito fácil com flashcards, porque tem um algoritmo que já faz para você, já calcula o que você tem que revisar em cada dia. E eu queria, de alguma forma, trazer isso para matérias escolares, porque eu vi que funcionou muito para flashcards em geral. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma planilha no Excel e todo dia eu aprendia um conteúdo X, Segunda Guerra Mundial, colocava o nome lá, colocava primeiro dia 24 de maio, e daí eu usava as formulazinhas básicas de soma do Excel para fazer. Revisão, daqui a um dia. Então, o dia de hoje mais um. Aí depois o dia de hoje mais três, que seria 2 dias depois do primeiro dia. Eu fui fazendo umas formulazinhas malucas assim, para ir sempre dobrando esse intervalo. E eu utilizava os filtros do Excel para poder filtrar o que estava com a data de hoje. Então, todo dia, a minha primeira missão era justamente revisar a matéria total. Então, eu tinha em torno de 50 a 100 itens de revisão por dia que eu conseguia fazer em 1 hora e meia, e que era um saco, mas é o que me permitia garantir
que eu lembrava de todo o conteúdo e que quando chegasse numa prova eu conseguiria fazer tudo com tranquilidade, estava tudo sempre muito fresco na minha cabeça. Então eu fui criando isso ao longo do tempo. Da mesma forma, eu fui descobrindo de que maneira eu preferia escrever no meu caderno, que tipo de organização, que tipo. Porque assim, a minha revisão é como se eu desse uma aula para a parede. Então, o que eu quero, assim, meu objetivo com estudos é, se você me falar o nome da matéria, como sei lá, cadeias carbônicas, eu consigo te falar tudo sobre ela sem olhar para o caderno. E Porque eu quero. contava para alguém, para algum. Bom, tu já falou que não eram teus pais, né? Mas para algum professor, como é que tu sabia que tu estava indo no caminho certo e garantia que tu estava indo no caminho adequado dentro desse teu processo pedagógico próprio aí? Eu me focava principalmente na questão, será que eu estou lembrando desse conteúdo ou não? Porque já que eu dedicava muito tempo a encontrar todos os materiais e garantir que eu tinha atingido assim, tudo que eu tinha que atingir em cada conteúdo, eu sabia que se eu conseguisse lembrar e aplicar tudo que estava no meu caderno, eu estava bem, porque eu ia muito além do que caía no Enem. Eu era muito perfeccionista e um pouco. E assim, eu falava, gente, se eu estudar só isso daqui, e daí eu fizer um vestibular e cair um detalhe muito obscuro dessa matéria e eu não souber. E daí eu ia ver 10, sabe assim, 10 artigos diferentes para garantir que eu tinha pego tudo. Então, a questão é que assim, eu revisava uma matéria. Se eu percebia que eu não sabia algum detalhe, estava assim, bamba em alguma coisa, eu recomeçava o ciclo. E eu ia fazendo isso sempre. Além disso, eu fazia exercícios e quando eu errava um exercício, quando eu achava muito difícil, ou um pouco, sabe assim, meio, eita, não tô muito confiante nisso, eu colocava numa planilha, quer dizer, eu colocava num Word, eu numerava o que eu tinha colocado no Word e daí eu colocava esses exercícios para revisão também. Então tinha lá exercício 1, eu colocava para hoje, eu ia revisando também, 3 dias, 7, eu ia dobrando sempre. Então isso me permitia ter uma base muito boa e, pelo menos para mim, foi muito mais orgânico, do que uma prova, porque eu estava realmente avaliando o meu progresso de uma forma contínua. E eu não tinha uma grande pena caso eu esquecesse de alguma coisa, eu só recomeçava o ciclo. E eu percebi que, pelo menos para mim, por exemplo, eu geralmente esqueço uma matéria 3 vezes antes de conseguir lembrá-la de verdade. Então, eu aprendo hoje, reviso por 2 meses, esqueço, recomeço. Faço de novo até que na terceira vez que eu recomeço o ciclo, eu internalizo e daí eu não esqueço mais. É um processo meu. E varia de pessoa para pessoa. Mas a questão é que eu tive muito mais conforto em aprender, porque eu sabia que se eu errasse, estava tudo bem. Que era só uma parte do aprendizado. E eu percebia que estava dando certo, principalmente porque eu estava conseguindo fazer matérias muito mais rápido, justamente porque eu não tinha que parar em cada matéria e fazer uma revisão do que eu já tinha passado. Era muito pá, 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 pá. E daí, é claro, eu fiz o Enem várias vezes, eu fiz alguns vestibulares e toda vez eu tinha bons resultados. Eu consegui passar em primeiro lugar em engenharia elétrica com 16 anos aqui em Sorocaba. Eu cheguei a cursar por 2 meses, porque eu queria muito ir, e no fim eu tive que parar porque eu não tinha diploma, mas eu fui de penetra, porque não tinha roleta, não tinha nada, então eu fui indo lá. Tu não conseguiu nem te matricular, É, simplesmente foi e começou é, a comparecer às aulas. porque a gente entrou com uma liminar naquele momento, e enquanto não saiu o resultado, eu fui indo, e eu não deveria ter ido, assim, pelas regras da faculdade. Então eu fui até que me notaram e mandaram parar de ir. Mas eu me apaixonei por engenharia naquele momento. E Então, desde 2000, foi 2019 na época. por que que tu resolveu mudar da Como elétrica é? civil? Por que tu resolveu Ah, mudar da então. elétrica civil? Então, na verdade, eu quero fazer computação, engenharia da computação. Eu comecei com elétrica, aí quando eu entrei lá, eu fiquei, cara, mas eu quero, na verdade, eu acho que eu quero computação. E eu acabei prestando para civil na USP porque era o mais fácil de. Assim, na verdade, assim, tinha 7 vagas no SISU para engenharia civil e tinha 3 para computação. E já que usou uma grande especulação, eu tive que meio que jogar ali o que era mais seguro, o que era mais provável, né? Fala, é pior que bolsa de valores. E no fim, eu sabia que eu conseguiria entrar em computação na Federal do Rio de Janeiro ou na do Rio Grande do Sul, mas eu
já que a minha preocupação era conseguir meu diploma para entrar na faculdade, eu sabia que a minha melhor chance de conseguir esse diploma era ter o nome da USP no processo. Então, eu sabia que talvez, se eu conseguisse falar, olha, entrei na USP, eu tivesse mais propriedade e tivesse mais chance de ter um juiz que me desse uma liminar favorável. Então, eu acabei optando pela USP nesse sentido, justamente para eu poder garantir o meu diploma, o que não aconteceu. Eu consegui uma liminar para me matricular, mas eu não ganhei meu diploma. Então, por exemplo, no momento, eu posso começar a estudar, só que a USP pode recorrer e essa liminar pode ser cassada daqui a 1, 2 anos. E daí eu perco tudo que eu fiz e perco os créditos e todo o resto. Então é algo que está me estressando um pouco, porque ninguém quer fazer 2 anos de poli e perder tudo depois, né? Falar sério. Que coisa incrível. A gente percebe que a Elisa tem muita coisa, mas simplesmente pelo fato de ela não ter um pedaço de papel que comprove que ela compartilhou aulas presenciais durante um período e passou em provas que, enfim, que são Não, muito... me tira uma dúvida. Pode se matricular numa universidade brasileira. Mas no Rio Grande do Sul, da gente, em breve tu vai poder. É claro que das universidades federais é um regramento próprio, mas aqui, como o Gustavo mencionou antes, a gente já está avançando, devemos votar semana que vem, inclusive, o projeto que vai ser o primeiro projeto aprovado em parlamentos estaduais no Brasil que regulamenta o homeschooling. Depois, claro, tem todo um debate para construir a regulamentação com o governo do estado, mas a gente deve aprovar já na semana que vem. Aí em São Paulo, inclusive, tem um projeto tramitando na Assembleia Legislativa. Um dos coautores, inclusive, é o nosso deputado estadual, Daniel José, que é um grande fera aí da educação de São Paulo. Eu te recomendo seguir. Fala direto sobre educação. E também, assim como tu, é alguém que sempre foi indignado com a situação da educação e também é alguém que seguramente seria enquadrado na categoria de altas habilidades. É alguém que claramente tem uma aptidão extra e que vem buscando fazer a diferença na política pela educação. Não que eu te desejo mesmo, né? Acho que tem que mais aqui da engenharia da computação, gerar muito valor para as pessoas, aí mudar a vida delas. Mas é muito legal ver exemplos como o teu, que mostram que o nosso sistema educacional está absolutamente defasado e precisa passar por um chacoalhão como esse. A gente precisa ter mais alternativas, né? Porque e o teu caso, acho que escancara o ridículo das nossas regras, né? Como é que uma pessoa que conseguiu construir um plano pedagógico próprio, construir todo um processo de aprendizado com disciplina, com uma capacidade extraordinária, passou num dos vestibulares mais difíceis do país, não pode ser reconhecida como alguém apta a ingressar numa universidade, né? É um negócio incrível, Gustavo. Realmente não é fácil, né, Fábio, ter essa disciplina toda aí que ela teve. Eu confesso que é sensacional. Eu não teria todo esse foco, essa disciplina aí para realmente estar de parabéns. É uma coisa fantástica. Aproveitando o gancho aí, Jonas, não sei se você quer comentar alguma coisa também. Eu queria tirar uma dúvida com a Elisa. Tu te inscreveste na USP, né? Tu entrou pelo SISU, tu fez o Enem. Tá, e não conseguiu comprovar através do Exame Nacional do Ensino Médio um diploma de ensino médio para poder se matricular. A justiça não valeu. É ridículo, né? Eles precisam do pedaço. Pior. Querem o pedaço de papel. É isso que eles querem. Porque hoje tu pode concluir o ensino médio através do Enem, né? Tem muitas pessoas que fazem o Enem para poder concluir. Essa é a questão. Não pode. Não pode mais. Até 2016 você podia. Você fazia o Enem, conseguia o número mínimo para você conseguir o diploma. Daí tiraram, agora é só o Enseja a partir de 15 anos para o fundamental e 18 para o ensino médio. Fizeram isso justamente porque tinha muita gente indo mais rápido e avançando na vida, daí não pode. Tu não pode avançar na vida. O Brasil é assim, tu não pode. Faz 18 ano que vem ou ano? Eu faço no final desse ano, em setembro, e o Enseja, por exemplo, em agosto. Então, eu não poderia fazer esse ano também por 20 dias. Pela regra brasileira, tu teria que aguardar 2 anos para ingressar na universidade. Sim. Absurdo. Tem muita gente perguntando aí. Eu ia falar, né, Fábio? Eu ia comentar. Tem muita gente aí que quer saber, Elisa, principalmente daquela prova da SAT ou SAT, que
Pela lei americana é obrigatório, né, para os adeptos ao homeschooling ingressar nas faculdades. O pessoal quer saber se você já fez. Tem muita gente me perguntando isso aí, se tu vai fazer, se tu já fez. Eu já fiz. Eu não sei se é obrigatória, geralmente a lei muda de acordo com o estado, e eu acredito que tem estados do sul, principalmente, que são bem mais liberais em relação ao homeschooling, que você pode entrar na faculdade só com o seu boletim feito pelos seus pais e tá tudo certo. Mas eu fiz, difícil pra caramba, chato pra caramba, mas eu fui bem, eu fiquei muito feliz, eu consegui tirar uma nota muito boa. Então eu fiz sim, mas mesmo assim, eu acho que obrigar homeschoolers a fazerem o SAT também não é o ideal para os Estados Unidos, não é ideal para ninguém, porque como toda prova padronizada, ela não prova muita coisa, exceto como bem você sabe fazer aquela prova específica. Mas eu fiz sim. E o Pablo já perguntou 2 vezes aqui se tu já fez aí Startse. Como é que foi essa experiência? Como é que foi o contato ali com o pessoal da Startse? Conta pra gente um pouquinho aí. Eu não fiz ainda, porque a gente está esperando as fronteiras abrirem de verdade, acabar um pouquinho a insegurança quanto ao Covid, porque já que eu vou ter que, né, ir para os Estados Unidos, que vai ser incrível, eu tenho que renovar o passaporte, tenho que ver se eu certo com visto, etc. Então a gente está esperando um pouquinho para as coisas acalmarem, mas a nossa expectativa é que eu possa fazer isso no segundo semestre. Eu estou extremamente animada por isso. Que legal. Mas aproveitando também o gancho dos Estados Unidos, né? Eu vi que recebeu, né, um estágio lá, várias propostas, né? Tem várias instituições americanas que te procuraram. E é bem interessante isso, para te ver, né, Fábio, como a gente consegue perder talentos no nosso país, infelizmente, né? Não é nada que a gente ainda não perdeu esse talento. Exatamente. Mas eles estão assediando, né? Não é fácil. Quais são teus planos de médio prazo, então, Elisa? Tu pretende cursar uma universidade lá? Tu pretende insistir um pouco mais na briga judicial e cursar por aqui? O que teus pais acham disso? O meu sonho desde pequena foi estudar no exterior. Então, quando eu era mais jovem, era fazer ensino médio, depois era fazer intercâmbio. Quando eu estava no 8º ano, eu mandei acho que 80 e-mails pedindo bolsa para alguns internatos. Então, eu quero muito, minha meta maior é fazer uma graduação nos Estados Unidos. Eu apliquei para 21 universidades, eu vou aplicar de novo se eu precisar no que vem, porque eu sou apaixonada pela experiência, né? Por toda essa. Porque é uma experiência. Eu sinto que tem uma certa diferença com a universidade brasileira, justamente porque você tem. É mais do que uma escola. Você compra um pacote de 4 anos feitos para te formar como ser humano, como cidadão. E em instituições que são sérias, que são boas, realmente é um trabalho e é um período muito especial e muito benéfico para as pessoas como seres humanos. Então, eu quero muito isso. Mas eu também estou me dedicando agora um pouquinho mais a curto prazo a criar conteúdo sobre educação no meu Instagram. Eu quero criar um canal no YouTube, justamente porque eu tenho muita coisa para falar, tanto de como aprender, quanto sobre educação em geral, falar de problemas de educação, falar de possíveis soluções. É o tipo de coisa que eu penso a respeito desde que eu tinha 12 anos e na época ninguém queria me ouvir e mais do que isso eu achava que eu teria que, sabe, crescer, fazer faculdade, mestrado, doutorado e chegar com 50 anos para poder falar alguma coisa e ter propriedade. E felizmente eu tive uma chance de ter uma pequena influência, uma pequena contribuição bem antes disso e eu quero aproveitar porque é uma das minhas paixões e eu realmente me importo muito com o ensino e especialmente com curiosidade, em nutrir a curiosidade em crianças. Que legal. Pessoal, sigam a Elisa aí, então. E não deixem de seguir. Já tá livre. Vale a pena. Uhum. Nossa, troca de experiências aqui, informações. Que legal, Elisa. Sinceramente, muito legal poder estar entendendo um pouco mais sobre a tua trajetória, a tua história. E nos dá mais vontade ainda para estar batalhando por uma legislação que realmente dê mais liberdade para as pessoas inovarem, construírem caminhos diferentes, enfim, que é uma pauta da UJLib, é uma pauta nossa aí também na política, muito legal mesmo. Poxa, te desejo muito sucesso, parabéns, muito bacana. Vou te seguir aqui, inclusive, acho que eu não te segui ainda. Eu só não vou seguir. Vai lá, não perde tempo.
Mas Que honra! Eu já tô seguindo. E Elisa, me diz Olha uma aí. coisa, tu sofreu muita crítica, teve muita galera te atacando por conta disso. Como é que foi? Eu sei que tu deve ter tido bastante comentário positivo, uma galera apoiando, mas e teve aqueles pessoal contrário à como é tua que, atitude? Como é como é que, que teve um lado negativo dessa história toda? como é que tá sendo essa É, exposição pública? pois é, sempre tem um lado negativo, e esse lado negativo, desde antes de tudo isso, quando eu comecei a fazer homeschooling, minha família estendida era contra, meus amigos ficavam um pouco hesitantes, eu não tinha coragem de contar para as pessoas, ficava gente para ser uma criminosa, meu Deus do céu. Então é bem desconfortável, e eu acho muito, muito absurdo a perseguição que algumas famílias que fazem homeschooling Uhum. sofrem no Brasil. Então, realmente fazendo um trabalho maravilhoso. Eu atualmente, justamente porque eu comecei a falar de homeschooling, eu encontrei muitas outras pessoas que fazem homeschooling. Eu falei que elas passaram a brotar do chão, porque eu passei 3 anos sem conhecer ninguém. De repente foi surgindo gente. Mas sabe assim, fazer um trabalho maravilhoso, um trabalho tão cuidadoso para aprender pedagogia, como ensinar seu filho, que tipo de material usar, criar aulas lúdicas e divertidas. Então eu acho absurdo toda essa situação, essa perseguição que elas sofrem. Mas a questão é que então, eu lidei com críticas já desde o começo, de pessoas mais próximas. E quando a história estourou, eu fiquei, na verdade, muito surpresa com a proporção de comentários positivos, porque eu esperava que muita gente fosse contra, já que é um tópico menos conhecido no Brasil, e o brasileiro, em geral, não costuma ser tão aberto a coisas mais vanguarda ou coisas, né, assim, Uhum. que não sejam comuns. Mas eu fiquei realmente muito surpresa com o apoio que eu recebi, eu não esperava nada disso. Quando a gente falou com a imprensa, o nosso intuito era que fosse uma historinha local, no jornalzinho ali na última página, uma Uhum. noticiazinha do Jornal da Manhã, e estourou e eu nem mal vi acontecer. Mas é claro que tem também comentários negativos, e eu saio procurando por eles porque eu quero ver se eles têm razão. Assim, porque eu fico assim, caramba, eu quero que as pessoas apontem críticas para eu poder pensar a respeito. Tá. Especialmente quando eu estou numa posição em que eu posso, se eu quiser, falar sobre homeschooling de forma generalizada, não só apenas sobre mim, mas sobre como deveria ser regulamentado. Eu tenho que ter um pouco de conhecimento de causa, além da minha experiência, e eu tenho que ouvir, assim, críticas para eu perceber se tem alguma coisa que eu estou esquecendo, algum ponto que eu não estou considerando. Então, eu conversei com várias pessoas, por mensagens indiretamente, que eram contra. Algumas delas terminaram a conversa a favor, depois que eu falei, assim, dei algumas explicações. Outras terminaram contra, mas me deram material para eu analisar toda a situação por um outro ângulo. Teve pessoas que falaram comigo e tinham uma preocupação muito grande, que a regulamentação do homeschooling iria aumentar a desigualdade no país. E eu não tinha pensado nisso. Por mais que eu não ache que isso vá acontecer, que essa seja uma consequência da regulamentação, é um ponto que agora eu levo em consideração toda vez que eu penso sobre educação. Elas acham que vai aumentar a desigualdade porque vai privar quem faz homeschooling de uma instrução formal regular ou vai dar a oportunidade de quem faz homeschooling a ter uma educação mais personalizada e melhor? Não entendi. Uma educação melhor, que seria. Pois é, Porque seria justamente assim, que atrapalha, segundo eles, ao pessoal que está na escola regular. Pois é, então a preocupação dessa pessoa era justamente que, já que homeschooling exige mais condições financeiras de tempo, por exemplo, seria uma modalidade melhor, assim, que seria restrita apenas a famílias de classe alta. E eu falei, mas viu, isso já existe com escolas particulares. Pois é. Então vamos fechar todas as escolas particulares, já só a escola pública, porque, e assim, eu sinto, especialmente com a educação e em homeschooling, que talvez é o tipo de situação em que você tem que primeiro dar mais condições por fora para pessoas que podem alcançar esse tipo de coisa, para que aos poucos essa coisa derrame e transborde para o resto do país. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos você tem escolas de homeschooling online públicas. Então você sai da escola e você pode entrar com toda uma plataforma, uma estrutura maravilhosa de graça do seu estado. Só que
para chegar nesse ponto, você tem que começar pelo âmbito privado. Para que comece a acontecer, para que a mentalidade mude, para que a longo prazo você consiga que alguém crie algo desse tipo público. E como eu falei, eu sempre tive esse desejo de melhorar a educação, de contribuir, de mudar alguma coisa. E quando eu comecei, quando eu era pequena, eu achava que eu queria fazer pedagogia. Mas aí eu cresci e eu percebi que me parece que seria muito mais difícil mudar por dentro, virando uma professora, tentando fazer alguma coisa, porque o sistema te engessa. E daí foi aí que eu decidi que eu queria estudar nos Estados Unidos, justamente porque eu posso estudar engenharia e fazer uma minor em educação, me focar em políticas públicas e aos poucos ir descobrindo qual é a melhor forma de eu contribuir para a educação. É pela política? É criando uma escola diferentona e olhando, olha, dá certo? É fazendo uma ONG? É fazendo um trabalho de conscientização online, criando conteúdo? É uma coisa que eu quero explorar. Então, eu sou muito apaixonada por tudo isso. Então, mas ainda assim eu saio procurando críticas justamente para eu ver se tem alguma coisa que eu tô falando que tá errada, porque provavelmente tem muitas coisas que eu falo que não estão 100% corretas, e eu quero justamente poder melhorar a minha opinião, poder garantir que eu tô sempre buscando a verdade, ou aquele justo meio. Mas, Elisa, É interessante. tranquila que críticas sempre vão vir, mas um dos grandes segredos da serenidade, da felicidade, eu que sou o mais velho entre nós aqui, então eu posso me dar o luxo de bancar o ancião. Mas acho que um dos grandes segredos da felicidade é a gente saber qual a opinião de quem a gente vai se preocupar. Então não te abala com o que tu ouve aí por sociais, etc. Porque é muito barato, por meio das redes sociais, o pessoal dar opinião furada. Então saiba concentrar os teus esforços na opinião daquelas pessoas que realmente querem o melhor para ti, que realmente te entendem, que realmente querem te ajudar nessa tua caminhada que está só começando e que vai ser sensacional. Já está sendo sensacional porque está inspirando muita gente, né? Esse alcance, Eu agradeço muito o conselho. né? Esse alcance imenso que gerou foi fruto do teu exemplo. E acho que é muito bacana isso que tu falou de que por meio da pedagogia eu não teria tanto impacto porque eu estaria presa ali no meio e é exatamente isso. Essas grandes transformações, como a que a gente está hoje operando Brasil afora, trazendo mais flexibilidade, mais liberdade para a educação, elas precisam de movimentos groundbreakers, assim, tipo o teu, de estar mostrando para as pessoas o ridículo da situação e que vão ajudar a gente a avançar. E o teu exemplo é importantíssimo. Então, tem que seguir os teus sonhos aí, buscar fazer faculdade, ter as melhores oportunidades educacionais lá. E aqui a gente tem que seguir trabalhando, né, Gustavo e Jonas, para fazer com que o Brasil seja um lugar melhor para pessoas como tu voltarem aqui e darem o seu máximo e fazerem a diferença, né? Eu acho que é Com sempre certeza. interessante, né, Fábio? Desculpe eles te cortando, é sempre interessante, Imagina. talvez a gente falando, às vezes o pessoal assim não dá muita importância, mas é sempre bom a gente ter um exemplo prático, né, para ver como acontece, como as pessoas têm potenciais, sim, de estudarem sozinhas, de estudarem por conta no ensino domiciliar e também conseguirem entrar na faculdade, enfim, né? Então é sempre importante a gente ter esse exemplo prático, né? Acho bem legal. E aproveitando também o gancho aí de uma pessoa que está nos acompanhando, a Franciele, eu fiquei impressionado também com a maturidade e o nível elevado da conversa da Elisa. Com a idade dela, olha, é difícil encontrar gente com esse nível, assim, né, de maturidade. Ela Imagina, sempre muito segura no que ela obrigada. fala, então bem interessante mesmo. Eu tô bem Imagina. contente aqui conversando. Deixa eu só contar uma historinha rapidinho. Quando no nosso gabinete a gente está estudando muito homeschooling, né? Então a gente está se inspirando bastante no projeto do Fábio e artigos e está estudando e elaborando conteúdo. E aí quando saiu a tua notícia, a gente viu na Zero Hora, na Gaúcha, saiu, que é um jornal aqui do estado, a minha assessora de comunicação falou: gurizada, vocês viram? Uma menina fez homeschooling e foi aprovada na USP, meu Deus. E aí, na semana passada, eu peguei e falei pra eles assim: galera, vocês não sabem, eu fui convidado para uma live e vocês não sabem com quem. Com a Elisa, aquela menina do homeschooling. Lá todo mundo assim: meu Deus do céu, muito legal, muito legal. Agora, depois tu assina teu nome num papelzinho, um autógrafo, tira uma foto e me manda pra mim. Manda pra nós ali. Imagina, gente, é só
desafio enfim, diante desse potencial imenso, vai ser, claro, tu saber, diante de todas as oportunidades, escolher o caminho mais certo, né? Nesse momento, segue também confiando nos teus familiares, tenho certeza que tu tem, isso tudo também provém de uma boa base de familiar. Acho que é o começo de toda a nossa alavancagem de oportunidades. E, claro, conhece um pouco mais aí essa turma da UJ Livre aí, que é gente boníssima. Eu sei que tu tá participando de várias lives aí. E também conta com a gente, claro, no que tu precisar para amparar essa tua caminhada. Sei que tu já está sendo tá tendo várias oportunidades aí, né? O pessoal até perguntou ali da Startse. Eu sei que tu já deve ter recebido um monte de ofertas de emprego, né, nesse caminho. O que tu pretende fazer? Eu quero estudar. Pois tu quer estudar, né? Mas o pessoal quer te botar para ter... Para trabalhar já. Né? Mas eu tô muito agradecido, inclusive, ao UJ Livre, que faz um trabalho fenomenal aí, Brasil afora, por essa oportunidade de realmente estar conhecendo um pouco mais sobre o teu dia a dia. E, poxa, tô muito gratificado de estar aqui com vocês nessa noite. Sensacional, né, Fábio? Igualmente. Eu queria, viu, Elisa, eu queria aproveitar, desculpa aí de não ser cortando, eu só queria aproveitar ali, o Fábio citou a questão do ambiente familiar, né? Teve uma internauta nossa aí que entrou em contato comigo perguntando justamente sobre isso aí. O que você, assim, Elisa, acha dos alunos, assim, que não tem, talvez, um ambiente familiar propício aos estudos da autodidata? Não sei o que tu acha disso, o impacto, né, que o ambiente familiar tem no estudante de ensino domiciliar. Acho que é interessante, talvez. Tem muitas pessoas que têm dúvida com relação a isso aí. Eu acho que tem dois pontos nessa questão. Primeira coisa é que quando a gente fala de regulamentar o homeschooling, não é para substituir a escola, não é para ser algo obrigatório, é para ser uma opção para aquelas famílias que querem e que podem fazer isso. Então, se uma pessoa, por exemplo, acredita que não vai ter condições de estudar sozinha em casa, ela tem total liberdade para ir para a escola. Assim, para quem quer ir para a escola, não vai mudar nada caso o homeschooling seja regulamentado. Tudo que vai acontecer é que as famílias que estão sendo perseguidas hoje em dia e as crianças que se sentem desconfortáveis na escola, que precisam de um pouco mais de atenção dos pais ou de um pouco mais de liberdade, vão conseguir essas qualidades. O segundo ponto é no caso de uma criança que queira fazer homeschooling, por exemplo, mas não tem um ambiente em casa propício. Nesses casos, eu acredito, por exemplo, que quando o homeschooling for regulamentado, eu espero que com o tempo a nossa mentalidade como brasileiros se modernize um pouco no que tange a educação, de forma que nós consigamos, a partir daí, legalizar mais opções de estudo diferenciadas, inclusive, por exemplo, a opção de alunos estudarem na biblioteca durante o horário escolar. Caso eles tenham mais facilidade em aprender e não queiram ficar na sala de aula, mas não tem como estudar em casa, porque não tem condições de estudar bem em casa, que eles possam utilizar da biblioteca municipal ou de alguma sala na escola para fazer o estudo deles em serenidade e em paz. E eu sinceramente acredito que talvez a forma mais a forma menos difícil de alcançar uma reforma mais significativa na educação no Brasil, que seja um pouco mais, assim, alcançar um padrão um pouco mais século XXI, seja justamente por essa coisa um pouco torta, de começar pelo homeschooling, começar por fora, para ir mostrando com o tempo, por exemplo, olha, o filho de fulano de tal estudou em casa e hoje em dia está numa faculdade muito boa. Fulano não sei o que fez Montessori, fez alguma coisa e hoje em dia está ganhando dinheiro. Para que as pessoas percebam que tem outras maneiras de alcançar o sucesso do que a escola tradicional. Para que daí, no futuro, com sorte ainda, quando eu estiver viva, nós tenhamos uma reforma de base que atinja a todos e transforme o Brasil em um país um pouco mais moderno, porque eu acho que a única maneira de você fazer mudanças grandes, duradouras em um país é pela educação. Porque se você faz tudo hoje, você sai do poder e alguém vai lá e desfaz. Se você não conseguir garantir que a sua população vai ter uma mentalidade republicana, de se preocupar com o bem do país, o bem da nação, de se preocupar em contribuir para a própria vida, para uma vida melhor para os outros, fazer um país voltado para a inovação, voltado para o conhecimento, tudo que você fizer no seu mandato pode ser desfeito em pouquíssimo tempo, de uma hora para outra.
Então, eu quero muito poder contribuir para isso durante a minha vida, para que a gente tenha uma educação no Brasil que realmente nutra a curiosidade, porque hoje em dia todo o conhecimento está na internet. Não é que nem na antiguidade, em que você tinha que ir para a escola falar com o professor, porque só ele tinha o conhecimento onde você mora. Não tinha, você não conseguia comprar um livro porque não tinha a imprensa. Você tinha que ouvir alguém falando para você. E hoje em dia não. Está tudo online. Então, a função do professor, a meu ver, se torna cada vez mais indispensável no quesito humano, porque agora o professor tem a função de acompanhar esse aluno, de ajudar essa criança a encontrar o que ela gosta, a descobrir como é que se pesquisa, como é que você seleciona fontes de informações, como é que você filtra, como é que você lê, estuda, como é que você revisa. E da mesma forma motivar, como é que você estuda quando você não quer estudar. De encontrar o que a pessoa gosta, porque a gente tem um bombardeio de informações e se a escola existe para nos preparar para a vida, então ela precisa nos ajudar a criar habilidades de lidar com essas informações de forma mais eficaz, de forma menos dispendiosa. Então, eu tenho, assim, um grande, grande sonho de poder contribuir para uma reforma que nos leve um pouco mais para perto desse ideal. Que legal. Não, os primeiros passos Olha, está dando. Tenha certeza disso. Como eu disse, por meio do teu exemplo, mostrando que sim, é possível fazer algo por fora do sistema, mas ajudando a romper com essas barreiras, mostrando que é possível. E acho que o grande lance é a gente justamente tornar aquilo que parecia impossível em razoável, inviável, até que chega ao ponto de ser inevitável. E acho que hoje o homeschooling no Brasil se tornou isso. É uma realidade inevitável, é uma realidade que não se pode negar. Eu tenho argumentado bastante isso nos debates que eu participo, falando que, olha só, tu pode até não querer, não gostar de homeschooling, mas ele é um fato social cada vez mais relevante no Brasil e que ficou escancarado durante a pandemia. É um fato social que não pode ser ignorado. Então, cabe a nós, que estamos, eu e o Jonas, do Poder Legislativo, buscarmos transformar ele num fato de direito e amparar juridicamente essas pessoas e não ficar tendo essa presunção de má-fé em relação a elas. Achar que o pai que está educando seu filho em casa não é um pai que está necessariamente negligenciando a educação dele ou praticando abandono intelectual. Tem pais, Brasil afora, que estão sendo processados por abandono intelectual simplesmente por estarem ensinando seus filhos em casa, o que é inadmissível. A gente tem que ter um regramento que nos permita diferenciar situações como a tua de situações realmente em que há um abuso. Porque a gente não pode também ignorar a possibilidade de existir isso. De pais que simplesmente tiram os filhos da escola e falam não vou colocar e limitam o acesso deles às oportunidades. Mas a gente não pode, de maneira alguma, tratar com essa presunção de má-fé os pais, porque eles são, até que se prove o contrário, os maiores interessados em ter os seus filhos bem educados e com as suas oportunidades amplificadas, né? bem colocado. Muita gente aí, Elisa, falando aí que não só inspirando os alunos, mas também as mães, né? Tem algumas mães também que nos acompanham e estão impressionados aí com o teu desenvolvimento. Então, realmente, tem muita gente também querendo dicas, pessoal, seguem a Elisa, ela tá buscando, né, virar essa influencer agora do homeschooling, então ela com certeza vai dar dicas aí de cronogramas de estudos, de como manter a motivação nos estudos, que também não é fácil, né, tem aqueles dias que a gente não está muito bem, então que nos prejudica um pouco, mas com certeza sigam ela vai nos ajudar. E também aproveitando aqui um pouco a minha fala, dizer que a UJL está disponível para te ajudar, né, Elisa? Aquilo que a gente puder fazer por ti, pode contar conosco, a gente vai estar do teu lado. E realmente eu fiquei impressionado aí. O que tu queria falar aí, Jonas? Complementa um pouquinho. Não, eu tô torcendo muito para que a Elisa saia vitoriosa nessa batalha dela aí contra a burocracia e a justiça, para que, assim como ela, surjam outras Elisas, mais gente adepta do homeschooling que, às vezes, por medo, né, ou por toda essa insegurança jurídica, acaba não optando pelo homeschooling, por surgir, por realizar esse tipo de educação. Mas então pode contar com nós aí, Elisa, que teu case de sucesso inspire muito mais pessoas e que depender do Fábio na Assembleia Legislativa e de mim aqui no nível municipal, a gente tem outros
mandatários a nível Brasil aí que apoiam, a gente vai estar trabalhando incansavelmente para poder tornar esse teu sonho e de outras pessoas assim como tu possível. Para que não, a gente não tenha aquilo, né? A educação não pode, o conceito de educação não pode ficar limitado apenas a uma sala de aula, né? Então a gente vai trabalhar incansavelmente para tornar isso possível Eu para todo mundo agradeço que demais desejar. o apoio de vocês. De verdade, eu fico muito, muito, muito feliz de saber que tem tantas pessoas no Brasil, pessoas que têm realmente assim capacidade para influenciar alguma coisa, que estão lutando por isso, que estão se dedicando a isso, porque do ponto em que, por exemplo, eu estava, ponto que muitas pessoas estão, é muito frequente se sentir assim, que não tem muito o que fazer, que o país é assim mesmo e que, sabe, parece que tem uma muralha e que você não consegue acessar um palco que te permita mudar alguma coisa. Então eu fico muito, muito feliz de saber que tem pessoas assim lutando por isso e eu agradeço muito o apoio de vocês, assim, pessoalmente ao meu caso. E, por favor, rezem pela minha bolsa para os Estados Unidos, porque é meu sonho Uhum. desde sempre. Vai E vir. olha, eu não sou acreditar em Vai dar manifestação, certo. mas manifestem comigo porque vai que funciona. Vai dar certo, vai dar certo. É isso aí. Vamos lá, pessoal. Vibrações positivas aí, com certeza vai dar certo, merece. Um exemplo, né? Acho que para todo mundo, para mães, para os alunos, é um exemplo formidável, né, Fábio? Exato, exato. Muito legal, muito legal. E falei o sucesso aí, Elisa. Tenho certeza que o sucesso vai vir, com certeza, pela tua dedicação, disciplina e capacidade. E vamos em frente. Muito legal ter participado da live. Valeu a todos que acompanharam e vamos lá, Muito Gustavo, bom. em frente. Vamos lá. Tá chegando no finalzinho aí, por mim a gente ficar mais uma hora, pessoal, mas o Instagram, infelizmente, ele não permite muita, mais no máximo 59 minutos de live, mas a gente agradece demais aí a tua disponibilidade, Elisa, não é fácil, a gente sabe que deve estar com a agenda cheia, mas a gente agradece muito a sua disponibilidade. Tomando tempo dela aqui fazendo live, temos que deixar. É, Imagina, gente. estamos tirando É tempo uma dela, né, Fábio? honra. Deixa eu aproveitar e te perguntar, o que tu faz nas tuas horas livres? O que Então, faz como uma adolescente normal, o que tu faz nas tuas horas livres? quando eu terminei tudo, eu leio fanfic, porque é o que me ajuda assim, me distrair de todo o resto. Eu fico lendo aquelas historinhas, né, assim, histórias feitas por fãs sobre filmes ou livros ou gibis, etc. Uhum. Eu gosto muito, eu escrevo isso também bastante. Inclusive, foi uma forma como a qual eu fiquei no nível avançado de inglês. Eu passei a escrever quando eu tinha, acho que 13 ou 14 anos. E eu escrevi pra caramba, eu fiz vários amigos nessa comunidade. E foi quando eu realmente me tornei, assim, fiquei confortável em falar inglês. Então eu adoro fazer isso. Da mesma forma, eu fico vendo videozinhos do YouTube, aqueles de 10 minutinhos analisando cinema. Então, analisando a fotografia de filme e tal, analisando o roteiro de não sei o quê, porque eu acho muito legal. Eu adoro, eu sou muito voltada a Encanto, eu falo que eu nunca cresci direito. Então, eu realmente gosto muito no meu âmago de tudo que tem a ver com fantasia, tudo que tem a ver com pote pilim pim pim. Então, eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de. Eu falo, eu quero fazer engenharia para poder trabalhar, pelo menos por um período, na Disney, como uma Imagineer, fazer os brinquedos, fazer toda aquela proposta, né, de você entrar num brinquedo, acontece aquilo, depois, essa coisa cinematográfica, interativa. Eu adoro realidade virtual por causa disso também. Então, o meu tempo livre é completamente voltado a fazer esse tipo de coisa. E, é claro, sexta-feiras à noite eu vejo o filme com a minha mãe comendo um hambúrguer maravilhoso aqui que tem na minha cidade. Muito bem. Tá aí, então. Muito obrigado a todos aí que nos acompanharam. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar a live. Acho que vamos ter que fazer uma segunda quando ver. Muito bom o papo. Esse cara Obrigadão mesmo. tá tirando sarro comigo aqui porque eu tô fazendo de terno a live aqui. Aí direto da Assembleia. Inclusive o Enzo mandou uma mensagem preocupadíssimo para mim, falando no dia que eu tava, porque a gente viu tua story e ficou preocupado. Eu saí da Assembleia 7:55 e cheguei aqui 8:02. Mas estamos aí, chegamos a tempo. É isso aí. Então tá, pessoal. Muito obrigado aí pelos convidados. Uma boa noite. Obrigado por quem nos acompanhou e sucesso aí, eles. Tudo é bom. Valeu, Muito Alice. obrigada, gente, tanto pelo convite quanto pela conversa. Foi ótimo. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.